Em primeiro lugar, é importante isso, que agora a esposa do Queiroz está foragida, mas é bom a gente lembrar que ele não estava foragido. Não havia um mandado de prisão expedido contra ele até então. Mas causa muita espécie, muito espanto, que ele estivesse na casa do advogado dos Bolsonaro, do Assef. Então, esse é o primeiro ponto relevante dessa história. O segundo ponto é que era Atibaia, mas aí é só realmente uma coincidência que virou motivo de muita chacota, porque é onde o Lula tinha o sítio que não é dele e pelo qual foi condenado. Então estão tentando fazer aí um elo, né, uma forçação que é apenas coincidência geográfica. Sobre o Queiroz em si e o caso Queiroz e a rachadinha, já falamos muito aqui no passado, eu repito aquilo que eu já disse, Queiroz é um fio de alta tensão desencapado. Ele é um potencial de grandes problemas para a família, por tudo isso a Thaís já elencou, mas porque ele realmente pode entregar mais coisa do que a rachadinha, se existir. Veja, o que fica para a reflexão de muitos, Paulo, é que se for só a rachadinha, e aqui eu falo esse só, pode ser entre aspas, né? Porque qualquer crime, qualquer desvio é desvio. Mas a gente precisa ser realista aqui e encarar que isso era uma prática muito generalizada e banal nos gabinetes, né? Foi que nem uma época que no Brasil tinha tanto plano maluco, tanta loucura, confisco e tudo, e incerteza, que muita gente que tinha patrimônio e tinha dinheiro mandava, de alguma maneira, dinheiro para o exterior. Né? Então, eram criminosos? De alguma maneira, estavam cometendo um crime. Né? Mas quando é uma coisa, uma prática basicamente aceita no meio, né? Todo mundo faz, aí é óbvio que você tem que levar isso em conta, isso não é relativizar, isso não é passar pano, isso é reconhecer uma realidade. Então, se for só a rachadinha, é muito difícil compreender como essa história toda chegou até aqui. Né? Por que não iria para o sacrifício o filho, né, o Flávio, que isso aí, se duvidar, nem daria em prisão nem nada, né? E matava no peito uma coisa dessas e a vida seguia sem esse fio desencapado, né? Então, isso tudo leva a crer que pode haver algo mais. Por isso, tem que ir muito a fundo na investigação. A polícia e o Ministério Público estão usando a tática que foi muito comum na Lava Jato, que é realmente essa pressão, expedir mandado de prisão para mulher também e tudo mais, para poder obter, eventualmente, uma delação premiada. Acho que muitos opositores do presidente estão contando com isso hoje, né? Até pela cobertura que teve a prisão de um Queiroz, que, repito, não estava foragido, e que é suspeito, depois de 2 anos de investigação, sem acusação formal ainda de crime, suspeito de rachadinha, realmente é uma coisa estranha. Parece ali que foi a prisão do Bin Laden reencarnado, né? Com o helicóptero seguindo e tudo mais. Então é óbvio que a turma está na expectativa de... E aí eu caso com a análise que eu faço aqui em relação à perseguição política, que eu vou ousar de discordar da Thaís respeitosamente. Acho que a família e apoiadores do presidente têm todo o direito de identificar como a perseguição política, não é o COAF em si, o seu relatório, ou nem mesmo o Queiroz está encalacrado com a justiça. É sim o viés. Como a Thaís colocou, eram mais de 20 nomes no COAF. O nome do Flávio Bolsonaro era o 17º da lista em magnitude, 1,3 milhão movimentado. Tinha gente ali com 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes mais dinheiro movimentado. Abriram investigação para vários, PDT, PT, nenhuma seguiu adiante. Não há investigação que eu saiba em curso para esses. Né? A única que seguiu adiante, segundo inclusive uma reportagem do Estadão, foi a do Flávio Bolsonaro. Eu entendo e é natural que o filho do presidente tenha mais interesse, mais foco. Eu também entendo que seja um agravante o fato da família ter usado a questão ética, a bandeira ética, sempre com muita intransigência em suas campanhas, né? Me xingam de tudo porque não podem me xingar de corrupto. E se você pega qualquer desvio, qualquer mal feito, é óbvio que isso é mais grave e mais notícia, digamos assim, em relação a qualquer outro que já relativiza mais o crime. Mas é óbvio que é normal também ficar um pouco ressabiado, né? De que tudo isso, todo esse aparato montado só para o Flávio, para uma suspeita de rachadinha que movimentou R$1 milhão e nada em relação ao restante, é óbvio que isso é alguma coisa que gera desconforto. E acima de gerar desconforto e quem de fato quer combater a corrupção, trai o oportunismo de quem hoje não consegue esconder a felicidade e a euforia nas redes sociais como reação.
mascarando o que é apenas jogo de poder como um manto de luta incondicional e irrestrita à impunidade e à corrupção. Isso não pega, é como se você estivesse do lado de um monte de lixo e estivesse apontando para uma casca de banana e falando, viu, agora temos que focar nisso, e ignorando todo o resto ao lado, né? Então, nada disso convence muitas pessoas. Há um jogo pesado que é jogado no Brasil, o jogo é de poder, o jogo é sujo, né? E é óbvio que querem, de alguma maneira, pegar o Bolsonaro, né, pelos motivos errados, assim como a gente vai poder falar da queda do Weintraub. É pelos motivos errados, não é por causa da rachadinha. A rachadinha do Flávio, que tudo indica que aconteceu, é um pretexto, é um pretexto. Então é isso que chama atenção, não quer dizer que deva ser ignorado. Todo mundo que comete desvio de recurso público tem que ser julgado e se condenar e se culpado, punido. O que chama muita atenção da população brasileira que não está ou no jogo sujo de poder ou na torcida por fatores ideológicos ou por paixão, né, leia-se ódio ao Bolsonaro, é óbvio que fica percebendo aí o duplo padrão. E isso chama a atenção de muitos. E também mostra, né, que, primeiro, a pandemia acabou, pelo visto. Segundo, que aquela história toda de que o Bolsonaro controlava a polícia foi por água abaixo, né? Não resiste mais aos fatos que vieram à tona nas últimas semanas. E, por fim, imagens de prisão e tudo mais, aquilo que o próprio Rodrigo Maia já tinha reclamado, o Congresso todo tinha passado até lei para impedir, pelo visto também continua sendo bem seletivo. A gente continua vendo isso quando o alvo é Bolsonaro.